Feche seus olhos, por gentileza, e vamos orar. Pai amado, Pai querido, eu agradeço, Senhor, meu Deus, pela vida, pela paz, pela saúde, pelas bênçãos, vitórias, alegrias. Obrigado, meu Pai, pela oportunidade de estar, meu Deus, nesse horário, às 23 horas, meu Pai, iniciando, meu Deus, mais um culto. Meu Deus, mas não é, meu Pai, um protocolo, Senhor, mas sim uma mensagem, Senhor. A mensagem, meu Deus, que ainda nos ensina, arrume a sua casa. Meu Pai, vemos tantos exemplos, meu Deus, que o Senhor ensina, meu Pai, daquele que tinha a casa arrumada, meu Pai, como Abraão, meu Deus, aquele que não tinha a casa arrumada, como Davi, meu Deus. O que o Senhor, meu Pai, nos ensina é que nós estamos, meu Pai, em uma corrida, meu Deus, e a corrida, meu Pai, ela vai terminar quando nós passarmos o bastão, meu Deus, para a próxima geração. E o que estamos passando, meu Pai, para a próxima geração? Meu Pai, é o nosso futuro, os nossos filhos começam agora. Meu Deus, porque o que nós estamos fazendo agora, meu Pai, vai refletir, meu Pai, na próxima geração. Meu Pai, nos ajude, Senhor, a nos disciplinar, nos meu Pai, controlar, nos autogovernar. Meu Pai, ajude cada um de nós, nos dê consciência, meu Pai, do erro, nos dê força, meu Pai, para acertar, resgate, meu Pai, aqueles jovens que pararam, que abandonaram, que desistiram, aqueles, meu Pai, que até retrocederam, que se desviaram, que se envolveram com coisas erradas, meu Pai, que foram tocar em coisas que não deviam, que foram pisar em lugares que não deveria. Meu Pai, levanta os nossos jovens, levanta o nosso povo. Meu Deus, dê fome, dê desejo. Meu Pai, dê vontade. Meu Deus, que cada um, meu Pai, tenha esse prazer nas coisas espirituais. Meu Deus, que possamos, meu Pai, nos alegrar quando disseram, vamos à casa do Senhor. Sim, meu Deus, alegrai-me. Eu me alegro, meu Deus, e peço, meu Pai, que essa alegria venha estar, meu Pai, em cada coração. Dirija a cada um de nós. Meu Pai, fortaleça as nossas crianças, fortaleça os nossos jovens, cura o nosso povo. Nos ajude, Senhor. Eu entrego, meu Pai, essa reunião em Tuas mãos, e que não seja nós, mas seja o Senhor, conduzindo, orientando, direcionando, disciplinando, meu Pai. Que seja, meu Pai, um grande dia e que possamos, meu Pai, terminar, meu Deus, com chave de ouro, fazer esse fechamento desta quarta-feira, não da casa firme, meu Pai, mas que possamos fechar esta quarta-feira, entrando, meu Pai, nessa madrugada, daqui a pouquinho, meu Pai, às 2 da manhã, às 7, que seja, meu Pai, o início de um grande dia, de uma grande quinta, de uma grande sexta, um poderoso final de semana, meu Deus. Muito obrigado, meu Pai. Nós te amamos e te agradecemos demais em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Pode sentar, por gentileza. A sua casa está em ordem? Se você virar para essa pessoa que está ao seu lado e perguntar para ela, a sua casa está em ordem, o que ela vai falar para você? Pergunta para ela, a sua casa está em ordem? Uns vão falar, ai bispo, deixei os pratos sem lavar, as roupas estão tudo sujas no cesto. Não, não é isso que eu estou falando. Já tem marido, já tem esposa cutucando marido cutucando esposa, e aí? E aí? E aí? Você se importa com seus descendentes? Você se importa com essa próxima geração? Coloque a sua casa em ordem, arrume sua casa, fala, eu vou arrumar a minha casa. Eu vou arrumar a minha casa. Como você arruma a sua casa? Você começa por algo normalmente que pode ser pequeno. Às vezes, quando você vai lavar um edredom,
muitas vezes, ao invés de lavar primeiro o edredom, muitos começam por uma meia. Muitos começam por talvez uma cueca, uma calcinha. Porque a gente começa a arrumar coisas pequenas para consertando as coisas grandes, porque sempre o maior problema não é o visível, mas é aquele que não é visível. Ninguém pode te ver, ninguém pode e tenha total liberdade para ver como é a sua rotina, a hora que você dorme, a hora que você acorda, o que você come. Eu conheci pessoas que tinham uma gaveta de chocolate que só ela sabia. Só ela tinha o conhecimento e criou sua gaveta de doce. Bispo, não pode? Cada um tem livre-arbítrio para fazer o que quiser, não é esse o ponto. O ponto é que tem coisas que a gente acha que ninguém está vendo, mas se está escondido é porque aquilo tem poder sobre você. Porque senão seria visível, senão todos teriam acesso. O fato que a gente muitas vezes não coloca em ordem muitas coisas é porque só eu tenho acesso. Se muitos tiverem acesso a muitas coisas da sua vida, você já tinha consertado isso. Porque muitos estão escravos da imagem, ao invés de consertar, simplesmente porque faz bem para você. Muitos estão consertando porque pode passar uma vergonha. Pode ter algum tipo de diminuir a sua imagem. Parecer que você não é tão legal assim. Muitos viajam em todos os feriados. Conheço pessoas, que viajam todo final de semana para a praia e não têm condição de viajar. As contas estão atrasadas, boleto não está pago, mas todo final de semana desce para a praia, mesmo com o pneu careca, mesmo sem ter trocado óleo. De qualquer maneira, por quê? Porque sempre quer viver o prazer imediato. Não quer se disciplinar, não quer se autogovernar. O culto das 19h30 veio com esse título, o prazer imediato. Ninguém está preparado para morrer se ainda não colocou a casa em ordem. Dê ordem, oriente acerca do que é necessário. Você precisa preparar a sua casa, os seus filhos para o futuro. Esta é a direção que o Espírito Santo está nos dando essa noite. Nós precisamos consertar muitas coisas. Coloque em ordem a sua casa. Davi ganhou o mundo, mas perdeu a família. Noé perdeu o mundo, mas ganhou a família. Davi, ele ganhou, mas perdeu. Noé, ele perdeu, mas ganhou. Ao perder todos os filhos, Jó caiu de joelho e adorou a Deus. Ele tinha paz interior porque sabia que havia feito o que realmente era necessário. É interessante que Jó, ele depois de ficar sabendo que todos os filhos morreram, os animais, os servos, tudo havia acabado, ele ajoelhou e adorou. E o diabo, ele é tão, ele usa pessoas que deixam ser usadas e deixou a mulher, não levou a bendita. E ainda a bendita estava lá, vai aí ó, o que adiantou? Aí ó, amaldiçoou e morre agora, aí ó. Mas se Deus foi tão bom conosco no tempo bom, quando a gente vê a gratidão de uma pessoa no tempo difícil, é ou não é? Porque no tempo bom tudo é maravilhoso. No tempo ruim que sai aquilo que muitas vezes você está escondendo. Na casa de Davi os gritos eram ouvidos à distância, quando Davi ficou sabendo da morte de Absalão.
Davi foi chamado do homem segundo o coração de Deus, do tamanho da fé que ele tinha no Senhor. Mas ele falhou dentro de casa, porque ele não corrigiu seus filhos. Não gastou tempo na criação deles. Devemos lembrar que estamos numa corrida de revezamento. Se falharmos ao passar o bastão para as próximas gerações, a igreja do Senhor tende a sofrer, porque se é possível perder tudo em uma única geração, o que mais nós estamos vendo é uma geração fraca, uma geração que tem liberdade, informação rápida, liberdade para fazer o que quiser, para vestir o que quiser, para comer o que quiser, para servir a Deus quando quiser, para tomar os medicamentos do tanto que quiser, mas é a geração mais depressiva e suicida que já existiu. A falta da ordem já era desordem. Quando você vê que uma geração está perdida, quando começa a questionar as autoridades, começando dentro de casa, não respeita a ordem dos pais, automaticamente não vai respeitar do professor, automaticamente não vai respeitar um policial, automaticamente não respeita um segurança de shopping. Se eu não estou enganado, eu vi essa semana um vídeo de um casal do mesmo sexo gritando no shopping contra o segurança. Porque eles estavam fazendo coisas ali, a segurança disse para não fazer, e gritava, e não respeitava. Não importa o que é segurança naquele momento, naquele ato que ele fez, a gente sabe que ele cumpre ordens, mas antes disso ele é uma autoridade. Quantas vezes eu vou no banheiro, eu vejo alguém limpando, eu pergunto, eu posso entrar? Não posso, então eu espero. Aquela pessoa que está limpando primeiro, ela é uma autoridade naquele banheiro. Se eu não respeitar, se eu souber respeitar uma pessoa que limpa um banheiro, que ela está coordenando a área, a parte do estacionamento, se ela está organizando uma área, se eu não respeitar essa autoridade, eu vou estar destruindo uma geração. Eu posso ir mais profundo ainda e falar, igual o pessoal às vezes bota um memezinho e fala, né? Mas você não está pronto para essa pregação. Que um sinal de trânsito é uma autoridade. E tem gente que não consegue respeitar um sinal de trânsito. Mas não sei se você está preparado para essa pregação. Porque tem vezes que a gente vê, estou brincando, é claro, tem vezes que a gente vê que pessoas não estão respeitando coisas pequenas. A falta de ordem de eu acostumar em jogar um papel pela janela, jogar um lixo na calçada, não respeitar um sinal. Uma das coisas eu acho assim, é um absurdo isso. E meus filhos, eles sempre questionam. O Davi ainda, semana passada, questionou. Papai, por que todos os motociclistas, os motoqueiros que fazem entrega, não param no sinal? Falei, está errado, amor. Ele tem que parar no sinal. Porque antes da entrega dele, é a vida dele. Antes do que ele está levando uma comida dentro de casa, ele precisa levar depois a comida para dentro da casa dele. E o que adianta uma pessoa passar nesse sinal, mas depois ele não conseguir voltar para casa? Porque aquele sinal está lá para botar a ordem. É ou não é? Sim. Um sinal, ele é feito para botar ordem. Quando deu essa tempestade na semana retrasada, há 3 semanas, você viu a maioria dos sinais quebrados. O que mais você viu era a desordem. Porque o ser humano, ele tende a desesperar e ir para o lado pior. O lado pior dele é o egoísmo. É sempre achar que ele que está com pressa. Ele que
precisa colocar as prioridades dele em dia. Ele precisa chegar em casa, ele precisa chegar no trabalho. Ele que é mais importante do que o próximo. E eu estava descendo ainda depois do culto, ainda no meio depois do culto dos jovens, né? Isso foi num sábado, no último culto. E aí a gente estava e eu parei ali aqui em cima, ali no sinal, e ninguém passava, eu só fiquei parado esperando. E ninguém passava, e tinha gente que descia do carro e pegava o cone de sinalização e jogava para lá, e saía cantando pneu, o motoqueiro chutando o retrovisor. Virou uma desordem por falta de um sinal. Mas tem pessoas que mesmo com o sinal não vai respeitar. E aí tem que subir um nível. Aí você vê um radar. Agora a pessoa ela vai respeitar pela uma questão de perda. Mas tem pessoas que também não respeitam. E o que faz? Coloca a mão na placa. Muitas vezes vai fazer, bota a mão na placa e passa. Bota. Quando eu lembro do ano passado, né, eu estava no salão para cortar o cabelo, e eu tinha acabado de parar, desci do carro e começou a passar o carro com as câmerazinhas em cima da zona azul para tirar foto. E na hora eu falei, opa, peguei o celular ali para botar ali a zona azul. O cabeleireiro, né, ele falou para mim, toma aqui ó, a fita isolante, vai lá botar na tua placa. Vai de jeito nenhum. Mas de jeito nenhum. Todo mundo tinha botado naquele salão placa no sinal. Eu falei, eu não vou fazer isso. E aí você, por querer agir certo, o pessoal já começa a virar o olho torto para você. Você está querendo ser melhor que a gente? O fato de você saber o que é certo, existe uma regra, existe uma ordem. E se eu não consigo estabelecer um padrão, um princípio, valores corretos, porque não é que você não precisa ser crente para você não botar uma fita isolante numa placa. Você precisa ter ética. É o básico. Porque a Bíblia diz que tem muito ímpio que é mais prudente que justo. E o problema é isso. O cristão, ele vem para salgar. E se a gente não salga, se a gente não é diferente, a gente está sendo pisado pelos homens. Nós não mudamos a ninguém, nós não damos sabor, nós não damos cor. O fato da aliança que Deus fez para nunca mais trazer o dilúvio ser colorida é um sinal. O fato de Davi ter gritado tanto, chorado tanto com a morte de Absalão, mas depois que ficou sabendo do filho, do bebezinho com Betseba, ele foi, levantou e foi adorar, tanto que o padrão dele foi tão diferente que os servos que conviviam com ele perguntou. E qual foi a resposta dele? Eu não posso trazer ele à vida, eu não posso trazer ele de volta, mas eu irei até ele. Porque Davi, ele sabia qual era o destino daquele bebê. E ele também sabia qual era o destino de Absalão. A questão é que se eu não faço a minha parte quando ele é pequeno, quando ele ainda tem, você pode doutrinar e moldar a sensatez da criança lá na frente, quando ele trair tanto o pai, se assim, a Bíblia fala que até os pés dele era bonito, para mostrar que você pode estar lindo por fora, mas podre por dentro. E a Bíblia mostra que ele foi tão assim, desleal, que ele ficou na porta da cidade. Ele foi cavucando, e Davi sabia. Será que ninguém falou isso para Davi? Ele foi deixando porque ele não queria lidar. As coisas foi andando. Ele não corrige. E ele sabia qual era o destino daquele bebê, por isso que ele sabia que ele poderia ir até ele, mas Absalão, o caso era diferente. Ponha ordem em sua casa.
Ponha ordem na sua vida, ponha ordem na sua mente, ponha ordem no seu coração. Essa palavra é uma palavra que a bispa trouxe, é uma palavra que é para todos, pais, para os jovens, para os filhos. Aos pais, se você coloca ordem hoje na sua casa, você coloca ordem hoje na vida dos seus filhos, você está plantando para os seus descendentes. E para você que é jovem, você carrega uma geração dentro de você. Essa palavra, antes de tudo, mais do que para a nossa vida física, nossa casa mesmo física, é a nossa casa espiritual, é o templo do Espírito Santo. Porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. O nosso corpo é a casa do Senhor, é onde Ele habita. E nessa casa precisa ter ordem. Então, os meus pensamentos precisam estar em ordem. Pensar os pensamentos certos, fazer aquilo que o Senhor tem me direcionado, obedecer a palavra, tem que estar em ordem. O meu coração tem que estar em ordem. Tudo tem que estar funcionando perfeitamente. Isso é colocar a casa em ordem. Porque muitas pessoas estão com a casa interna bagunçada. As emoções estão bagunçadas, os pensamentos, o coração está uma bagunça. E trazendo essa palavra para os jovens, estamos vivendo, infelizmente, nesse tempo onde parece que o valor, parece que aquilo que era o que é tão importante para Deus, que é a família, perdeu o valor. Hoje não se tem, parece que os pais não têm mais amor pelos filhos, não têm mais compaixão, parece que o amor da mãe tem se esfriado, parece que está tudo descontrolado. E nesse mundo onde os jovens estão crescendo sozinhos, jovens que estão se envolvendo no mundo, no pecado, por conta da solidão, por conta do abandono, por conta da dor. E esses jovens precisam se fortalecer. E só existe um lugar, só existe uma fortaleza, é o Senhor. É a palavra do Senhor. Ele é a nossa fortaleza, Ele é a nossa rocha. Então, os jovens precisam cada dia mais se fortalecer no Senhor. Colocar ordem dentro da sua casa, dentro das suas emoções. Jovens que estão com depressão, jovens que estão pensando em suicídio, jovens que estão desanimados, jovens que não têm esperança para o futuro, jovens que não conseguem nem imaginar um dia casar e ter uma família. Então, precisamos colocar ordem na nossa casa. Precisamos declarar a palavra de Deus e colocar ordem nessa casa, colocar ordem nessa bagunça. Hoje mesmo, eu gosto sempre de trazer exemplos do culto que eu preguei ao meio-dia. Eu falei muito sobre as emoções, sobre a angústia, a tristeza, a insatisfação, o medo, sofrer por antecipação. Quando você sofre por antecipação, você está bagunçando a sua casa espiritual. Você está bagunçando os seus pensamentos, você está bagunçando tudo aquilo que o Senhor disse para você. Quando uma pessoa ela não crê no que a palavra está dizendo, quando uma pessoa não crê no amor de Deus por ela não está colocando ordem na casa dela, ela está bagunçando mais a casa dela. Quando eu duvido da palavra, quando eu não obedeço a palavra, quando eu não creio, eu estou bagunçando a minha casa. Quando eu aceito pensar qualquer porcaria, eu estou colocando para dentro da minha casa lixo. Quando eu estou no celular vendo o que eu não devo, eu estou colocando para dentro da minha casa lixo. E a palavra vem e diz, coloca a ordem na sua casa. Selecione o que você está vendo, ouvindo e pratique aquilo que eu estou falando. Aquilo que eu estou dizendo que é bom, perfeito e é saudável para você. Não se contamine, não deixe nada dominar o seu coração. E é como o Fer falou, a ordem, se não há ordem, há desordem. Então, tudo na minha vida tem que ter uma ordem. É algo muito interessante que a bispa até teve uns tempos atrás que a gente tivemos que fazer uma viagem e deixamos os meninos, com ela.
E foi a primeira vez que isso aconteceu. E foi uma experiência muito incrível. Foi algo muito importante, porque ela colocou, não que a gente não tinha, não é que não tinha uma ordem, mas cada dia tinha uma hora de dormir. E nesse período que ela ficou com as crianças, entre 8 e 8 e meia da noite, ela colocava eles para dormir. Até que no primeiro dia, quando eu liguei, falei assim, queria falar com os meninos. Eles já estão dormindo. 8 horas? Tá muito cedo, 8 horas. Eles vão acordar na madrugada. Muito pelo contrário, dormiram a noite toda. Quando foi 7 e pouco da manhã, eles já tinham acordado. Então, a Bispo até brinca, né, que o problema não são as crianças, são os pais. Porque ela colocou uma ordem. E é interessante que para algumas pessoas isso é bobagem, isso é pequeno, isso não faz sentido. Você não tem noção o resultado que tivemos depois desses dias. Porque então foi estabelecido, vai dormir entre 8 e 8 e meia, acordar aí no máximo 8 horas e tomar o café entre 8 e 8 e meia da manhã. Para que na hora do almoço sinta fome, coma de forma saudável e vai seguir a vida. O resultado foi tão grande que provou ainda mais que tudo está na disciplina e na ordem. Então ela fez uma rotina com eles do quê? Vamos dormir mais cedo, acordar mais cedo, para dar tempo de fazer tudo que é necessário no período antes de ir para a escola. E ir para a escola tranquilo, vai a parte da escola, depois quando volta tem o seu momento. Então, isso deu segurança, estabilidade, confiança, equilíbrio. Ou seja, mesmo você tendo criança pequena dentro de casa, você já tem que agora depositando e colocando ordem. Ordem aonde? Nessa rotina. Para que essa criança não venha não cresça numa rotina bagunçada, mas numa rotina organizada, em ordem. E isso serve para você que é adulto. Quantos jovens, até mesmo homens e mulheres, têm dificuldade de dormir mais cedo? Alguém aqui tem dificuldade de dormir mais cedo? Dorme aí por volta de 11, meia-noite, 1 hora, 2 horas? Isso não é saudável para você. E isso significa que a sua casa está bagunçada. Não, você precisa deitar mais cedo para acordar mais cedo. Então, desligar os aparelhos, desconectar de tudo que você tem que desconectar e dormir mais cedo. E ter uma noite de sono completa, para que você tenha, então, no próximo dia, um dia tranquilo, abençoado, com calma, fazendo tudo aquilo que você sabe que você tem que fazer. Então, a própria disciplina na nossa vida é colocar ordem na casa. Então, você consegue entender que quando fala coloca ordem na sua casa, é de modo geral, começando pela sua vida espiritual, começando pelos seus pensamentos, começando pelo seu coração, começando na sua rotina e a sua casa. Então, cuidando bem da sua casa, da sua família, fazendo aquilo que você tem aprendido. Isso é colocar ordem na sua casa. Quantos lares as famílias, cada um almoça num horário diferente. Um almoça tal horário, outro almoça, outro janta. Um janta no sofá, outro janta no quarto, um janta na sala, outro janta na cozinha. É uma casa que está em ordem? Não, é uma casa que está totalmente bagunçada e desalinhada. Então, essa palavra que ele acabou de falar, que Davi ele ganhou o mundo, mas ele perdeu a sua família. Quando você lê a história de Davi, que cara incrível, o homem segundo o coração do Senhor. Estamos falando de Davi em 2023. Ele ganhou o mundo, ele é uma inspiração, mas ele perdeu o quê? A sua família, porque foi uma tragédia atrás de outra tragédia, abuso, morte, virou uma bagunça.
porque ele não foi firme, ele não passou o bastão de forma correta. Já o Noé perdeu o mundo, mas ganhou a sua família. E na Bíblia vamos encontrar homens que perderam o mundo, mas ganharam a família, e homens que ganharam o mundo, mas perderam a sua família. Jovem, você já carrega dentro de você os seus descendentes. Eles estão aí dentro de você. E o que você está fazendo para essa próxima geração? As decisões que você está tomando hoje vão influenciar amanhã nos seus futuros filhos, bisnetos. Vão influenciar. Escolha é poder. Tem muitas pessoas aqui que hoje tiveram o desejo de não estar no culto. Mas você veio, você está. Isso é uma decisão. Está gerando um poder para a sua vida, um poder no mundo espiritual. Então, as minhas decisões, elas contam. Então, eu não posso deixar a minha casa bagunçada, eu não posso ceder às minhas vontades, os meus desejos. Hoje no culto eu até falei que foi algo muito forte, porque eu até estava tentando entender, porque ontem eu dormi cedo, acordei no horário que eu sempre acordo cedo, mas acordei já triste, angustiada, sei lá, acordei deprimida, e uma angústia, uma tristeza, um desânimo, que eu falei, meu Deus, e parecia que a coisa não ia sair. Meu Deus, me ajuda, tira isso de mim. Mas era o quê? Eram as minhas emoções, era a opressão, eram as minhas emoções. Então eu não posso, porque a minha vontade, se for olhar para a minha carne, a minha vontade era nem ter levantado da cama, está lá até agora, virando a noite. Mas eu não vou ceder, não, eu me levanto, eu vou fazer aquilo que eu sei que eu tenho que fazer, porque eu sei. Você já teve alguma experiência de você tem algo a fazer? Talvez você tomou alguma coisa aconteceu, você está mais assim, você decidiu não vir no culto, e justo naquele culto houve um mover, e você estava lá na sua casa, por que eu não fui no culto? Alguém já deve ter vivido isso. Né? Teve um culto dos jovens que a gente fez, que foi transferimos, né, a unção que recebemos. A fila começou, a fila não acabava mais, tinha gente saindo de casa vindo para pegar essa unção, mas essas pessoas poderiam estar aqui. Elas poderiam estar aqui desfrutando disso. Então, desejos, emoções, a nossa carne vai gritar, muitas vezes a nossa carne não quer orar, a nossa carne não quer arrumar a casa, não quer lavar a louça, não quer lavar roupa, não quer passar, não quer arrumar a cama, não quer, sei lá, não quer fazer nada. Mas uma coisa a nossa carne quer, uma boa de uma televisão, um celular, um Instagram, um filme, pipoca, coberta, a nossa carne ama essas coisas. Mas quando eu cedo para ela, eu estou depositando lixo dentro da minha casa. Não significa que você não pode ver televisão nem mexer no celular, desde que a sua casa espiritual esteja em ordem. É maravilhoso quando sua vida espiritual está em ordem, a sua casa está em ordem, e você tem aquele momento para sentar na televisão, ver um filme com a sua família, você até sente o próprio Deus ali, né? Você curtindo a sua família, você vivendo aquele momento com a sua família. Mas quando a sua vida espiritual está um caos, uma bagunça, faz um mês que você não ora direito, lê a Bíblia, você só pega na igreja você nem está indo. Quando a sua vida espiritual está uma bagunça, e você olha para a sua casa está uma bagunça, quando você vai sentar no sofá, você não tem nem prazer de assistir nada. E vem aquela opressão, aquele desânimo, porque isso significa que está bagunçado.
E eu tenho que colocar essa ordem. Vamos ver aqui na palavra de Deus na Bíblia, de homens, de pais que foram muito imprudentes e selaram o destino dos seus filhos, amaldiçoaram o futuro e o destino dos seus filhos. E não podemos permitir isso na nossa casa, na nossa família. Não podemos permitir isso na vida das nossas crianças. Essa fraqueza, essa desistência, não podemos permitir. Ele vai continuar lendo a Escritura, onde você vai ver um pai egoísta, uma pessoa muito egoísta, que só pensou nele. E os pais que estão ouvindo este culto, têm que aprender, depois voltar a ouvir novamente, porque um pai egoísta, uma mãe egoísta, destrói com o destino dos filhos. Sabe o que é destruir? Um pai egoísta, ele destrói com o futuro de um filho. Ele perde uma grande oportunidade de ser aquilo que Deus planejou para ele, né? Que o pai, ele é a figura de Deus na terra. Então não podemos aceitar e nem permitir sermos egoístas. Nós que somos adultos, não podemos ser egoístas para com as crianças e nem para com os jovens. Nós vemos o povo que nasceu e aqueles que morreram no deserto. A geração que entrou na terra prometida não passou bem o bastão. E as perdas foram muito sérias. Podemos ver que no meio da história, o sofrimento, um povo que nasceu e não conhecia o Senhor. Deus levantou Abraão para que ele fosse a partir dele erguido uma nação que desempenhasse a função de vitrine para todas as demais gerações. Portanto, se você tem filhos espirituais ou filhos biológicos, você tem a responsabilidade de ensinar o caminho à próxima geração. Cada um de nós é responsável em levar Jesus às pessoas por meio do seu exemplo. E não é o que falamos, isso é uma coisa que eu falo muito. Algo que a gente bate demais, não é o que você fala. Talvez, jovem, você só vai entender isso na prática quando você tiver seu próprio filho. Porque a gente sabe que se você aprendeu pelos exemplos do seu pai ou da sua mãe, de que maneira você acha que você vai ensinar o seu filho? Repita comigo, a nossa vida é a nossa mensagem. A nossa vida é a nossa mensagem. A ordem de Deus, que veio através de Isaías, foi: arrume, organize sua casa, sua família. Mas ele não fez. Embora ele foi um homem que serviu a Deus, assim como Davi. Você vê que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ezequias fez um grande trabalho, mas não souberam formar a próxima geração. Você não vê um homem na Bíblia que pode ser considerado um coração como o de Davi. E falhou como pai. Talvez se você olha um pouquinho a história, você começa a puxar um pouco, Jessé, como foi pai de Davi, talvez ele não soube. Mas você vê que até aqueles desacreditados, aqueles benditos que foram para a caverna de Adulão, ele foi um pai para aqueles homens. Você vê que tem gente que pode até souber formar um guerreiro, mas não forma um filho. O exemplo é a única forma eficaz de você ensinar. Em 2 Reis, capítulo 20, versículo 1, diz: naquele tempo Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer.
não se recuperará. Vamos parar um pouquinho, dá aquela despertada e presta um pouco atenção no que eu estou falando aqui. Você vê que ele não deixou margens a isso. Você vai morrer e você não se recuperará. Ele fechou todas as portas. E eu ainda no jovem estava falando, você já tem um não, ele já tinha um não. Agora o que nós podemos contar é com a misericórdia de Deus. Ele pode fazer uma reviravolta em qualquer situação. Ele pode tirar um crente de qualquer leito. Ele pode fazer um crente pagar qualquer dívidas e restaurar qualquer casamento. Ezequias é um exemplo de um homem que ouviu uma direção, o ponto final de Isaías: põe em ordem a sua casa, pois você vai morrer. Vai morrer e não adianta orar, não adianta buscar, não servia. Para quem conhece a Deus sabe que enquanto tiver vida, enquanto tiver ar no pulmão, você pode orar, você pode buscar Deus. Porque Deus é um Deus misericordioso, Deus é um Deus que pode fazer reviravoltas. Eu não pedi para colocar, mas eu separei aqui 2 Reis, no versículo 2. 2 Reis 20, versículo 2. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: lembra-te como tenho te servido com fidelidade e com devoção. Um homem que faz uma oração dessa, será que ele tem algo em desordem na vida? Sim ou não? Será que eu tenho alguém no culto? Quem não está vendo pela internet, tem um monte de gente aqui. O pessoal está meditando agora, analisando. Estou pensando. Vou fazer a pergunta novamente. Um homem que faz esse tipo de oração: lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. Será que esse homem tem alguma coisa em desordem? Sim ou não? Será que hoje você pode fazer uma oração com essa autoridade e colocar a justiça de Deus à prova? Será que você pode virar agora, fechar os seus olhos e falar: lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade? Será que você pode falar: lembra-te, Senhor, como eu tenho te colocado a devoção sincera, como tenho feito o que tu aprovas? Será que você pode falar isso? Porque a tua sentença não é de morte, a dele era de morte. Hoje a tua morte pode não ser física, pode ser financeira. Hoje a tua morte pode ser emocional. Hoje a tua morte pode ser no teu casamento, na tua imagem. Mas aqui era a morte física. E um homem com essa autoridade é somente um homem que sabe que viveu uma vida íntegra. Um homem que, como Deus apresentava a Jó, e aqui, tem visto meu servo Jó? Esse é reto, é justo, é íntegro. Ele teme a Deus, ele se desvia, ele não se junta, ele não cultua a maldade na vida dele. Meu Deus, será que você está sendo apresentado por Deus? Porque Jó foi apresentado. Deus tinha orgulho, batia no peito para falar de Jó. Será que Deus bate no peito para falar de você? Pergunta para essa pessoa: Deus está batendo no peito para falar da sua devoção sincera, da tua integridade, da tua retidão? Porque esse homem tinha autoridade. E com essa autoridade, com esses plantios, a ordem de morte foi dada. E eu gosto disso. Sabe por quê? Porque é nesse momento, com o decreto de morte, você vê a diferença do justo e do ímpio. Aquele que serve e aquele que não serve.
aquele que pode virar para o lado, Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Um homem que termina esse versículo aqui, no 3, Ezequias chorou amargamente. Eu sempre falo que a oração que é respondida rápida é aquela oração de UTI. Aquela oração que você sabe, não tem outro jeito. Acabou. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele. Antes dele fazer a curva, ele estava no pátio do palácio. E Deus falou, opa, mais imediato que isso eu não sei. Orou, aconteceu. Sabe por quê? Porque Deus não tem prazer de estender o sofrimento de alguém. Deus tem prazer de ver um justo, ele pedir justiça. Ele realmente fala, lembra-te de mim. Lembra o que eu tenho feito esses anos. Lembra o que eu tenho plantado estes anos. Volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor, ouvi sua oração e vi suas lágrimas, eu curarei. Daqui 3 dias você subirá ao templo do Senhor. Meu Deus do céu. Eu ouvi as suas orações e vi as suas lágrimas. Muitos aqui podem, e eu tenho certeza que oram muito. Muitos aqui caem lágrimas da madrugada. Mas será que você tem feito aquilo que diz ainda Efésios? Depois de ter feito tudo, fique firme. Será que você fez firme? Você fez tudo? Bispo, eu não fiz tudo, então faça tudo. Bispo, eu fiz tudo, então fica firme. Porque são duas coisas. Ele orou, mas se você não tem nada para receber, o que você está pedindo? Ele tinha o que receber. Ele recebeu mais 15 anos. E nesses 15 anos nasceu Manassés. Manassés começou a reinar com 12 anos. Ele teve 15. Manassés foi um dos piores reis na questão de maldade e crueldade. O cativeiro babilônico veio através de Manassés. O que Ezequias fez? O que Davi fez para ter um Absalão? Não botou ordem na sua casa. Você pode fazer um bom trabalho hoje, mas se você falhar na sua casa, você falhou na sua vida. Você pode ter ganhado o mundo inteiro, mas se você perder a alma, se você falhar na sua casa, você falhou na sua vida. Porque nada vai continuar e o seu legado vai morrer em você. Porque o que o Senhor quer é que uma geração seja melhor do que a outra. E não você vê um homem que fez como Davi fez, como Ezequias, depois você vê Manassés, fez o que o Senhor reprova. Ele fez era uma rebeldia, era uma revolta tão grande de Manassés. Ele contrariou tanto os ensinamentos de Ezequias, que até os filhos ele queimou para os deuses pagãos. Ele destruiu tudo. Ele acabou com tudo. Nós precisamos botar nossa casa em ordem. Ela começa dentro de nós. Nós temos que limpar a casa do Espírito Santo. A casa que o Espírito Santo habita na sua vida, ela está limpa. Você está deixando a casa daquele jeito, né, que antigamente, eu acho que hoje em dia ainda eles falam, né? Rapaz, minha casa está tão limpa que você pode comer no chão. Sua casa está desse jeito? Pode comer no chão da tua casa? A casa do teu coração está limpa? Que assim, você pode olhar que reflete o seu rosto?
não tem um grama de pó, você está deixando a tua casa limpa, em ordem? Porque a palavra veio para isso. Bota a sua casa em ordem. Coloque a sua casa em ordem. Coloque a sua casa em ordem. Porque Deus está dando decretos. Pode ser que Ele está dizendo, coloque a sua casa em ordem que você vai morrer. Mas uma oração com justiça, buscando essa justificação, essa justiça de Deus. Olha o que eu fiz, Senhor. Olha o que eu tenho plantado. Para uma erva daninha nascer numa terra não precisa de esforço. Mas para uma lavoura ser bem colhida, você precisa regar, plantar todos os dias. O agricultor precisa mexer nessa terra. Precisa de esforço seu. Precisa de esforço seu. Apolo plantou, Paulo regou, mas foi Deus que fez crescer. Não tem outro jeito. Você precisa fazer tudo e permanecer firme para Deus poder fazer, não somente na sua, mas na próxima e em todas as próximas gerações. Eu já falei aqui que eu comecei a orar pelos meus netos. Bispo, como assim? Você ora para aquilo que você não vê, não sabe. Mas se você acredita que a sua oração tem poder, você já está plantando as sementinhas. Você já está plantando, você já está fazendo, você já está lá com os seus filhos. Ontem à noite, eu achei interessante que a Jéssica estava dormindo, o João já estava dormindo, a gente tinha botado para dormir, eles dormiam mais cedo, Davi ele estava lá, na fé, né? Na perseverança. É como Jacó lutando com o anjo dele era o sono. Aí tá E acordado lutava, ali ainda. e lutava. Eu fui para a cozinha, ele estava no quarto, do nada ouço uns passinhos, vejo ele vindo, e ele na hora ele fala, ai papai, ai, dor de barriga. Davi, você estava agora brincando na tua cama. Ai papai, é que dor de barriga, Davi. Não, mas agora ela curou, ela não dá mais nada, não está doendo mais, ela foi curada. Davi, não estava. Não, mas papai, eu estou falando tal, não sei o que tal. Amor, você estava lá, você não queria dormir, você levantou, tal. É verdade, tal. Isso mesmo, amor. Foquei no acerto dele. Ele pode ter falado, mas ele se corrigiu. Às vezes, pelas nossas vontades imediatas, a gente quer faltar com precisão. Mas o ponto não é o erro, porque Deus sabe que criou você e você não é perfeito. O ponto é a força que você tem para acertar o seu erro. Você pode ter sofrido, você pode ter vivido muitas coisas, mas você não é esse erro. Você não é essa pessoa que seus pais, o mundo diz que você é. Você pode consertar. E como meu filho de 6 anos disse, papai, não estava doendo. Eu falei, parabéns, amor. É isso mesmo, não está. E você teve coragem de falar. Beijei ele. Não me importei com isso. E depois ele foi lá para o quarto e começou a falar um monte de coisa. Papai, eu fiz isso. Papai, a partir de hoje eu vou ser assim. Do nada na cama dele. E ele chegou até a chorar de emoção. Porque ele ficou com medo. Porque eu não aceito mentira. Mas eu sei que ele cometeu uma mentira. Mas ele não é mentiroso. E ele mudou. E eu tenho certeza que ele nunca mais vai falar aquilo. E se falar, vou agir de novo, porque Deus ele quer ver o nosso arrependimento. Arrependimento não é remorso. Remorso você volta a cometer. Arrependimento é mudança de comportamento, é metanoia. Você vê a direção de Isaías
Bota a sua casa em ordem. Quando você puxa no original, você vê. Dê ordem. Dê ordem. Organiza. Você pode botar em ordem. Dê ordem às coisas erradas. Dê ordem ao que está errado. Você tem essa autoridade. Dê ordem. Conserta o que está desorganizado. E acabou. Se tem algo no chão, uma toalha no chão, na cama, pega e pendura. Acabou. Não precisa entrar no modo de se massacrar por um problema. Vira a página, porque se Deus não se lembra, você não deve lembrar. Se Deus se esqueceu, você deve se esquecer. Se Deus ele virou essa página na tua vida, vira essa página também. Porque quem te faz lembrar não é Deus, é o próprio diabo, para te fazer ficar preso na escravidão do erro, do abuso, do pecado. Porque Deus, ele vem para te dar liberdade. Ele vem para entregar um fardo leve. Ele vem para mostrar, existiu um erro, conserta e siga, e não comete, e não peques mais. E quem virá para você é como Jesus disse. Quem não cometeu pecado, que atire a primeira pedra. Mas vira essa página. Bota as coisas em ordem. Porque Deus ele quer um povo organizado. O fato de você se organizar e ser esse exemplo de vida, de disciplina, você constrange as pessoas. Deus ele quer um povo que constrange, de boca fechada, sem pregar. Não é pregar bonito, é ser um exemplo bonito. Se coloque de pé, por gentileza. Feche seus olhos. E nesses poucos minutos que temos, eu quero que você tome uma decisão nesse momento para colocar tudo em ordem na sua vida. E você vai falar e vai fazer um voto com Deus. Não é com ninguém, não é com o filho, não é com o pai. Você vai fazer um voto com Deus, você vai organizar a tua vida. Você vai pegar a toalha molhada da cama, vai pegar a meia e os tênis jogados no quarto, vai lavar a louça que está suja, vai organizar a sua vida, vai deixar o templo do Espírito Santo limpo dentro de você. O Senhor, ele vai morar, residir em um lugar que pelo menos a pessoa que está buscando a limpeza dele. Bispo, não está totalmente limpo, então comece a limpar agora. Limpando e acreditando que você não é essa pessoa e nunca mais vai voltar nessa posição. E caso aconteça, você vira essa página e fala, Deus, eu posso ter errado, mas eu não vou cometer esse erro 2 vezes. Eu viro essa página na minha vida. O Senhor chama um povo que se torne uma nova criatura. Nova criatura. É uma criatura que até a linguagem é nova. Tudo é novo. Muda a sua maneira de falar. Muda a sua maneira de viver. Muda as suas reações e suas ações. Porque Deus está te chamando para você viver uma vida organizada. Uma vida alinhada. E Ele está preparando coisas grandes, novas, organizadas e que te dá paz. Ninguém que tem uma vida desorganizada tem paz. Mas todo aquele que tem uma vida organizada vive uma paz. Vive os frutos do Espírito. A mansidão, o domínio próprio, o autocontrole. A paciência, a benignidade, a bondade, a generosidade, o amor. Pai amado, Pai querido, obrigado. Obrigado pela vida, pela paz. Obrigado, meu Deus, por essa palavra tão poderosa, meu Deus.
Eu sei, meu Pai, que o Senhor quer que cada um de nós venha colocar a ordem em coisas que estão desorganizadas. Nós podemos, nós conseguimos, nós temos a capacidade de realizar isso. O Senhor chama um povo que vai constranger, que vai levar, meu Deus, a um padrão de excelência tão alto, um padrão tão elevado, que nós vamos constranger esse mundo desorganizado, esse mundo rebelde, esse mundo que é covarde. Mas nós somos um povo organizado, corajoso, um povo, meu Deus, que tem fome do Senhor e que está organizando toda a vida. Ajuda o nosso povo a se organizar. Ajuda o nosso povo, meu Deus, a passar o bastão para essa nova geração, meu Deus. Organizando, amando, ensinando as nossas crianças, os nossos jovens. Nos ajuda, Senhor. Eu entrego, meu Pai, as nossas vidas em Tuas mãos. Nos ajude, Senhor. Nos ajude, meu Deus. Meu Deus, nós não somos nada sem Ti. Nós não conseguimos sem o Senhor. E que possamos realizar, meu Pai, a oração, meu Pai, como Ezequias realizou. Lembra da minha devoção sincera. Eu tenho Te servido. Eu tenho, meu Deus, feito o que o Senhor aprova. E essa oração mexeu, meu Pai, tanto com o Senhor, que o Senhor mandou o profeta voltar e liberou mais 15 anos. E ainda disse, em 3 dias você vai estar subindo do templo. O milagre é tão grande, que aquele que estava para morrer, tinha força para subir agora, para o templo, e lá agradecer. É como uma ressuscitação depois de 3 dias. Algo, meu Pai, que estava morto. Você vai morrer e não se recuperará. Mas quando nós temos autoridade, nós mexemos com o mundo espiritual. O céu desce e o inferno recua. Para um justo, para um homem e uma mulher de autoridade. E nós cremos, meu Pai, numa geração, eu oro por uma geração com esta autoridade, meu Deus, que não se intimida e crê, meu Deus, que o Senhor, meu Pai, nos deu tudo que precisamos para agradar a Deus. Nós temos tudo. Muito obrigado, meu Deus. Nós te amamos demais. E eu te agradeço. E peço, meu Deus, que esses votos que foram feitos agora, o Senhor venha, meu Pai, dar graça para serem cumpridos. E que o Espírito Santo, meu Pai, faça lembrar cada um de nós o que prometemos, meu Pai, nessa madrugada. Muito obrigado, meu Pai. Eu te agradeço, te amo e te louvo. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. E seu amor dura para sempre. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. O Senhor teu pastor, nada te faltará. O Senhor teu refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. O Senhor Jesus te guarda, te livra de todo mal, guarda a sua alma, a sua entrada, a sua saída, desde agora e para sempre. Em paz você fica. Daqui a pouquinho, meu Deus, que o Senhor possa, meu Pai, nos dar graça, me ajudar, meu Pai, no culto das 2 da manhã. E permanecer, meu Pai, todos focados nessa madrugada. E aquele que for embora, que o Senhor coloque os seus anjos ao redor dele, ou dela. Que venha, meu Deus, guiar até a sua casa. Que essa pessoa tenha uma noite abençoada, restauradora. E que tenhamos, meu Pai, uma grande quinta-feira. Que o Senhor possa nos ajudar, meu Pai, no
treinamento, nos trabalhos de hoje, meu Pai, do evangelismo, no cadastramento, meu Pai, do Natal, e no projeto Mudança de Vida, Resgate de Almas, que nós vamos realizar nesse sábado. Nós dependemos de Ti, meu Deus. Nós precisamos de Ti. Muito obrigado, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus.